Para Platão, a Constituição que teve origem violenta está destinada irremediavelmente ao declínio. É o que sucedeu com a incerta Constituição democrática, que desde seu princípio somente foi a Constituição dos vencedores, principalmente dos pobres, que imediatamente depois de conquistar o poder, assassinaram uma parte de seus adversários, da minoria rica e acomodada, tomaram as terras de outros e fizeram os demais simples partícipes no governo e nas magistraturas. Mas isto não serve somente para a democracia, é válido para todos os casos em que os vencedores controlam de tal forma a vida do Estado que não deixam nem a menor parte de responsabilidade aos vencidos, nem a eles nem aos seus descendentes. Nestes casos, o que resulta não são constituições. Então, para chegar a uma verdadeira Constituição que represente diretamente, de modo estável, a unidade política, o que o mesmo Platão chamou de uma boa Constituição política, é preciso estabelecer de modo distinto de sua origem. Sua máxima fundamental poderia ser formulada do seguinte modo: a Constituição, ao que se deve ter, não é jamais a Constituição dos vencedores. Não pode e não deve ter uma origem violenta. Aqui, exatamente se produz a extraordinária invenção do mito da Patrios Politeia, da Constituição dos antepassados. Esta Constituição, Patrios Politeia, não tem uma origem violenta nem unilateral, mas sim gregária e plural. Não nasce de imposição de um princípio político vencedor, por exemplo, democrático, mas da pacífica e progressiva formação de uma pluralidade de forças e tendências. É significativo como neste distinto contexto argumentativo Platão recupera a tão detestada democracia, já que agora ela é somente um dos componentes da Constituição, chamada a conciliar-se com os outros. Monarquia e aristocracia. Aqui, dentro da fórmula emergente da Constituição mista, que terá êxito extraordinário, se começar a dar respostas à crise e à necessidade de segurança e estabilidade, a indicar uma tendência constitucional de conciliação. Aristóteles retoma plenamente nesse sentido o pensamento de seu mestre, e torna mais forte e claro o mito da Constituição dos pais, da Constituição originária, que fora subjugada, a qual era necessário voltar para dar resposta adequada aos problemas do presente, isto é, para salvar a unidade da polis, a referindo a um sólido fundamento constitucional. Agora, mais do que nunca, em Aristóteles, a politeia não é somente um instrumento conceitual, utilizado no sentido descritivo e classificatório. Aspira, pelo contrário, prescrever um futuro político dotado de Constituição. O que se quer para o futuro é uma política que possa traduzir-se em politeia, em regime constitucional estavelmente fundado. Delícia. Aristóteles, antes mesmo de reivindicar a necessidade de um retorno à Constituição dos pais, expressa a necessidade de extirpar o mal originário que havia corrompido a unidade da polis, que era certamente a mercantilização da vida pública, a divisão e o conflito entre os pobres e ricos. Mercantilização da vida pública também já foi externado lá no vídeo sobre TGC no caderno, né? Esta é a chave que permeia a célebre classificação aristotélica das formas de governo. Para Aristóteles, todas as formas de governo são potencialmente justas e legítimas: a monarquia, a aristocracia e democracia. O que não pode aceitar-se é a degeneração destas formas, que precisamente se produz através de interesses particulares e determinados. Os do rei, que se converte assim em tirano, dos da nobreza, que se converte em oligarquia, em governo em favor dos ricos, o do povo, no seio do regime democrático. Contra esses tipos de degeneração, a primeira tarefa é o de resgate ao valor propriamente político, inclusive ético, da convivência civil.
que não é somente troca de riquezas ou mera coincidência de interesses econômicos, mas também e sobretudo um projeto de aperfeiçoamento moral, além de material. É aqui que a obra aristotélica recorre continuamente ao grande tema da virtude, da cidadania ativa. Aristóteles, com efeito, se dá conta de que não é suficiente a lapidação do caráter moral. É preciso indicar uma forma de governo, uma constituição, dentro da qual seja possível uma resposta estável e duradoura. É aqui que vem a primeiro plano a perspectiva da constituição dos pais. Aristóteles indica na legislação de Solon o momento em que esta constituição se faz evidente. Solon representa de modo emblemático o antitirano, fundador da constituição dos pais, que para Aristóteles é seguramente a constituição por excelência, aquela que prescritivamente se deve buscar. Solon foi certamente um grande legislador, mas, sobretudo, foi um árbitro do conflito social entre pobres e ricos. A favor dos primeiros, promoveu a remissão de dívidas mais opressivas, mas, em favor dos segundos, negou a distribuição geral de terras como solução para a crise. Através da adoção de uma série de medidas de forte relevância social e institucional, Solon criou uma constituição média, em que todos podiam reconhecer-se com a condição de adequação das suas respectivas pretensões. Evitou-se converter-se em tirano desta maneira ao não colocar-se como líder de uma das partes do conflito. O tirano é precisamente aquele que se divide a comunidade. É o rei ou legislador que trai uma parte de seu povo, fazendo-se chefe e mentor da parte oposta. Se isso tivesse sucedido, a Constituição nascida nesse contexto não possuiria virtude do ponto médio. Pelo contrário, haveria sido uma Constituição instável por estar escrita segundo exclusivo interesse dos vencedores, e rapidamente haveria se degenerado em oligarquia ou em democracia extrema. É aquele negócio que o Aristóteles ou o Platão que fala sobre não viver nos extremos, mas sim na retidão do meio. Né? É sempre buscar um meio que ele possui o equilíbrio. Né? Delícia. Que velho? Desodorante que tá faltando pra ti Tu tá me incomodando aqui, ó. Tá. Licença. É desodorante que tá faltando? Também tá faltando leite. Não, leite tudo. Nescau também, por favor. Nescau e desodorante? Qual é o desodorante? Esse aqui, né? Não tem mais? Já tá acabando mesmo. É só desodorante, que shampoo tem, né? Da outra vez eu comprei. Fecha direito aí, obrigado. Ai. Não é necessário seguir Aristóteles na narrativa dos acontecimentos constitucionais atenienses. O que importa é saber que o juízo de Aristóteles sobre a democracia ateniense, a de Clístenes e de Péricles, está fundado completamente sobre o critério da Constituição dos Pais como modelo positivo de Constituição média. O erro da democracia foi o de apartar-se cada vez mais daquele modelo, o de romper o equilíbrio. Ao apelar à igualdade absoluta, a democracia ateniense transformou-se em demagogia e terminou por tornar-se uma constituição parcial e instável, que invariavelmente degenerou-se, enfim, em tirania. Em sua obra de caráter mais claro teórico, Aristóteles reformula de modo ainda mais claro este ideal constitucional de ponto médio e de equilíbrio. Chama a politeia a forma constitucional especificamente capaz de promover e realizar o justo equilíbrio entre dois extremos, em si opostos, como a oligarquia e a democracia, mas que, encontrando-se e medindo-se, produzem precisamente a politeia, a constituição ideal. Trata-se de uma constituição que repudia o método democrático da extração por sorte de cargos públicos, mas também aquele eletivo censitário, próprio das oligarquias. Aos cargos públicos se ascende, então, com o método aristocrático de eleição dos melhores, mas sobre a base de requisitos muito baixos, de caráter democrático. Mas tudo isso não pode ser o resultado de uma obra de simples reorganização das magistraturas e das regras de procedimento. Tal somente é possível conseguindo-se que esta mesma Constituição esteja sustentada por uma ampla classe média, quer dizer, por um amplo grupo de cidadãos possuidores de propriedades médias, nem demasiado grandes nem pequenos, que constitui assim um potente elemento de moderação do conflito social.
Aqueles que pertencem à classe média, diz Aristóteles, não invejam as riquezas alheias, porque não são pobres, possuem o quanto lhes basta para viver uma vida independente e cômoda, mas tampouco são objeto de inveja social, porque não são demasiado ricos, de modo excessivo e desmensurado. Somente em tal contexto social são possíveis as constituições médias, que são as formas estáveis por excelência, precisamente por onde a classe média é numerosa, não se reproduzem em facções, é numerosa, não se produzem facções, não dissidências entre cidadãos. Tem palavras faltando aqui. Ele escreveu com rapidez, assim, o autor escreveu com rapidez. Você tá louco, doido? Deixa eu ver quantos faltam aqui. Então eu vou nessa página aqui e continuo na parte 3, que é melhor. Com isso, temos a possibilidade de chegar a uma primeira conclusão provisória. No século IV, com Platão e Aristóteles, nasce uma reflexão sobre ideais constitucionais. Tanto Platão como Aristóteles, especialmente o segundo, Aristóteles, contrapõe com clareza o regime político que nasce de uma instauração violenta e que, como tal, termina invariavelmente degenerado em tirania, ao regime político que, pelo contrário, está estavelmente dotado de constituição, porque desde suas origens é fruto de uma composição paritária e razoável das tendências e dos interesses presentes da sociedade. Aristóteles dá finalmente um nome a este regime, o de Politeia. Sobre esta base começa a tomar forma a Constituição dos Antigos, para o qual também contribuíram de modo relevante os romanos, em grande parte continuando o pensamento dos gregos. O termo de inflexão de uns e outros está certamente na obra do historiador grego Políbio, no século II a.C., momento em que a Grécia se vê submetida pelo poder crescente de Roma. Que eu estava falando, estava acabando a fôlego. No seu sexto livro, Políbio retoma os grandes temas enfrentados pelo pensamento político do século IV, mas como adiante veremos, transformando-os radicalmente. O que permanece da reflexão dele precedente é seguramente a grande problemática da decadência política ocasionada pela corrupção moral dos governantes, sobretudo pelo frenesi do dinheiro e do ganho injusto, mas também pela multidão ansiosa por honras. Junto com isso também está presente a busca pela melhor constituição, que é, novamente, a Politeia, como modelo ideal de equilíbrio e mediação entre monarquia e democracia. Mas há algo de novo que começa a aparecer na seguinte passagem. Toda forma de governo simples e fundada sobre um só centro de poder é instável. Em aparência, trata-se da defesa, já conhecida, da Constituição mista. Sem embargo, há algo novo. O acento principal já não cai, como em Aristóteles, sobre as articulações da sociedade, sobre os pobres e os ricos, mas sobre os centros de poder, sobre o ordenamento de poderes e das magistraturas. Uma reflexão sobre a melhor Constituição que não se resolvesse imediatamente uma teoria de equilíbrio social. Haveria aparecido, mesmo para Aristóteles, certamente abstrata e inadmissível. Com Políbio, pelo contrário, começa a ser possível um discurso sobre a Constituição mista que se traduz em uma teoria das magistraturas e do equilíbrio entre os poderes. Parte 3, comece.